Bom, pessoal, segue aqui mais um exercício. Agora sobre sistema de amortização francês ou tabela Price. Tá? Acho que o mercado financeiro trabalha mais com esse nome aqui, tabela Price, do que o nome amortização francês, ok? Mas enfim, quer dizer a mesma coisa. Bom, antes de montarmos a tabela para essa situação, vamos olhar primeiro aqui as principais características, ou pelo menos as três principais desse sistema de amortização SAF ou Price. Nesse sistema, a amortização ela vai ser crescente, tá? Então, ou seja, essa tabela aqui, à medida que ela vai se desenvolvendo, os valores vão crescendo. Ou seja, a cada período, a cada final de período, você amortiza um valor maior da sua dívida, ok? As prestações elas são constantes, ou seja, todo mês você paga sempre o mesmo valor de prestação, ok? E os juros também aqui nesse caso são decrescentes, ou seja, a cada mês você paga menos de juros, ok? Então essas aí são consideradas as três principais características do sistema francês, ou tabela Price, ok? Então vamos montar essa tabela aqui, depois voltarmos aqui e vamos ver que realmente a situação vai ocorrer, ok? Então a situação aqui é o seguinte, você tem um carro aqui no valor de 40 mil reais, que é comprado sem entrada, né, e vai ser pago em 5 meses, sem carência, e uma taxa de juros aí de 10% ao mês, ok? Então montar aí o plano de amortização, que é o plano de quitação desse carro, ok? Então aqui você vai entrar os 40 mil, que é o saldo devedor no início zero, ok? Essa linha aqui você pode colocar uns traços aqui. É, a tabela Price você começa a montar de trás para frente, tá? Então você tem diversas tabelas, né? E você pode montar aqui de acordo que assim, o que for mais conveniente para você. Então tem alguns alunos, alguns exercícios que a gente encontra na internet, que essa coluna ela começa aqui no lugar da amortização. Então, na verdade a ordem aqui não importa, é você que escolhe. Então observe o que for melhor para você, ok? Eu prefiro essa anotação aqui. Bom, como a amortização aqui, ou melhor, a prestação ela é constante, então esse valor aqui ele é o mesmo todo mês. Então é possível aqui calcular rapidamente. Esse vai ser sempre o primeiro passo do sistema francês, calcular a prestação da tabela Price, ok? Para calcular a prestação, a fórmula é essa aqui, né? É o saldo devedor, ou seja, o valor da sua dívida contraída, dividido por esse símbolo aqui que chama AN cantoneira I. É só um símbolo, tá? Não se preocupe com isso não. Onde esse AN cantoneira I é dado por essa fórmula. 1 mais I elevado a N, onde a N é o tempo de financiamento, menos 1, dividido aí por 1 vezes 1 mais I elevado a N. Então, observe que para montar a prestação no sistema francês, ou na tabela Price, eu tenho que saber esse valor aqui embaixo, aqui, ok? Que é dado por isso aqui. Então, sempre você terá que montar primeiro esse resultado aqui, ok? Então, calculando aqui embaixo a N cantoneira aí, que na verdade é... Bom, meu N é o tempo de financiamento, que nesse caso aqui são 5 meses. A taxa de juros aplicada é de 10% ao mês, ok? Então, substituindo aqui esses dois valores na fórmula, nós temos aqui o seguinte: 1 mais I, onde é 10%, 0,10, elevado a N, onde N é o tempo de financiamento, que nesse caso é 5, menos 1, sobre 0,10 vezes 1 mais a taxa, que é de 0,10, elevado a N, onde N é o tempo de financiamento, ok? Fazendo aqui rapidinho, isso aqui vai dar 1,1 elevado a 5 menos 1 sobre 0,10 vezes 1,1 elevado a 5. Fazendo o cálculo aqui rapidamente na calculadora, eu já vou colocar o resultado direto aqui. Ele dá aproximadamente 3,7908, ok? Eu vou fazer algumas aproximações aqui, tá? Aqui dá mais casas decimais. Trabalho com pelo menos 4, tá, gente? 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Menos que isso, não trabalho não, ok? Então eu vou arredondar alguns valores aqui e certamente isso vai influenciar na hora do cálculo, mas não tem problema, ok? Então esse é o fator de divisão, ou fator de multiplicação, que a gente chama, para poder calcular aqui a prestação. Então vai ficar aqui o saldo devedor dividido por esse valor. Então a prestação vai ser o seguinte: saldo devedor é o valor do carro, que é 40 mil reais, dividido por AN cantoneira I, que é
79,08. E aí, fazendo essa divisão aqui, eu tenho uma prestação aproximadamente de 10.551,86 centavos. Então, observe que nas características, né, as prestações elas são constantes. Então, elas serão constantes e sempre no valor de R$ 10.551,86. Ok? Então, como as prestações são constantes, você pode vir aqui na tabela, na coluna PMT, e preencher essa coluna todinha com esse valor aqui. Ok? Então, nós temos aqui, deixa eu preencher aqui rapidinho aqui, 86, 86, 86, ok? Então, sempre o mesmo valor. Bom, para montar a tabela price, você monta aqui de trás para frente, né? Já que eu montei as colunas nessa ordem, ok? Então, primeiro você calcula aqui os juros para depois saber o quanto você amortiza da sua dívida de R$ 40.000, tá? Os juros, ele sempre vai incidir sobre o saldo devedor imediatamente anterior, ok? Então, juros de 10% em cima de 40.000, eu tenho aqui R$ 4.000 de juros que eu vou pagar nessa prestação, ou seja, nessa prestação de 10.551,86, só de juros eu vou pagar aí R$ 4.000. E aí, aqui eu obtenho o valor amortizado. Aí lembre-se que a prestação, né, por definição, deixa eu subir aqui, a prestação por definição é o valor amortizado mais os juros, ok? Então observe que para saber esse valor de amortizado aqui, né, basta isolar esse A aqui. Então aqui nós temos o seguinte, que prestação menos, passa esse J para cá, não é isso? Então vai ficar menos J, eu tenho aqui o valor amortizado. Ou seja, para você descobrir qual o valor amortizado, basta subtrair a prestação menos 4.000, ou seja, prestação menos os juros, ok? Então, fazendo aqui esse cálculo aqui nessa coluna, nós temos aqui o seguinte, nessa primeira amortização, 10.551,86 menos R$ 4.000, eu vou ir amortizar R$ 6.551,86 centavos, ok? Então, no final desse primeiro período, desses 40.000, eu só consigo amortizar R$ 6.551,86, ok? E para começar a quitar esse carro, vou ter que pagar uma prestação aí de 10.551,86, onde nesse valor, só de juros, eu pago R$ 4.000, ok? Bom, então, se você entender aí esse primeiro processo, né, esses primeiros cálculos aqui, você vai construir essa tabela naturalmente, ok? Então, voltando aqui, no final do primeiro período, né, eu paguei 6.551,86 de amortização. Então, fazendo essa subtração aqui, para saber quanto eu ainda tenho que pagar, eu tenho aqui um valor de 40.000 menos 6.551,86, eu vou ter aqui 33.448,14 centavos, ok? Então, no final do primeiro período, eu tenho ainda 33.448,14 para quitar esse carro, ok? Então, continuando com o cálculo aqui novamente, observe que agora o cálculo acontece de trás para frente também. Então, eu tenho que saber qual é o valor de juros para depois calcular o valor amortizado e aí saber quanto eu ainda tenho que pagar, ok? Bom, os juros ele incide sobre o saldo devedor imediatamente anterior, então 10% de 33.448,14 e eu vou ter como valor uns juros de 3.344,8, ok? Para descobrir esse valor, né, basta pegar aqui os juros, né, 10% de 33.448,14 é uma multiplicação simples, né? 0,10 vezes esse valor aqui. Você vai obter esse cara aqui, ok? Para descobrir o valor amortizado, eu subtraio esse menos esse, né? Voltando aqui à fórmula, toda hora eu tenho que pegar a prestação e subtrair os juros para saber o valor amortizado. Então, 10.551 menos 3.344,8, eu tenho aí
de amortização 7.207,05, ok? Então, nessa prestação de 10.551,86, eu tenho aqui embutido 3.344,8 de juros. E no final do segundo período eu consegui amortizar mais 7.207,05, ok? Então, no final do segundo período, subtraindo aqui, eu ainda tenho a pagar R$ 26.241,09, ok? Então, é isso. Continuando aqui, primeiro eu calculo os juros, que é em cima do saldo devido ao imediatamente anterior, ou seja, 10% vezes 26.241,09. Eu vou pagar de juros aqui no final do terceiro período R$ 2.624,11. Para saber quanto eu amortizei da minha dívida, basta subtrair 10.551 menos 2.624,11, ok? E essa subtração eu vou obter aqui 7.927,75 centavos, ok? Então, no final do terceiro período, eu paguei uma prestação de 10.551, onde só de juros eu paguei R$ 2.624,11 e consegui amortizar da minha dívida 7.927,75. Tá? Então, quando chegar aqui no final do terceiro período, eu vou ter ainda de dívida esse menos este. Ou seja, eu amortizei esse valor, então subtraindo aqui, eu vou obter aqui, no final do terceiro período, 18.313,34, né? Que é esse valor aqui, menos esse, me retorna esse aqui, ok? Calculando os juros aqui em cima do saldo devedor imediatamente anterior, eu vou ter aqui um juros de 10% desse valor, então eu tenho aqui R$ 1.831,33 só de juros que eu pago nessa prestação aqui, ok? Para saber o valor amortizado, vai ser esse valor menos esse. Então, subtraindo aqui, eu vou ter aqui como valor amortizado R$ 8.720,52, ok? Então é isso, uma prestação de 10.551,86, eu pago só de juros 1.831 e consigo amortizar 8.720,52. Então, subtraindo esses dois valores, para saber quanto eu tenho ainda a pagar, eu tenho aqui 9.000, opa, escrevi em vermelho aqui, tá? Não tem problema. 9.592,81, ok? Calculando aqui o último juros, né, para a última prestação, então 10% em cima de 9.592 vai me dar aí como juros 959,28 centavos, ok? Para saber quanto eu amortizei da minha dívida, subtrai esses dois, esse menos esse, eu amortizei aí 9.592,58. Bom, no final do último período, claro, você tem que quitar a sua dívida, né? Ok? Então, esse valor aqui menos esse, observe que nesse caso aqui não vai dar zero, mas subtraindo aqui vai dar aí 23 centavos, 0,23, né? O certo seria dar zero, mas não tem problema. Observe que 0,23 significa 23 centavos. Isso foi devido aos arredondamentos que eu fiz aqui, provavelmente nesse valor aqui, ok? Então, esse arredondamento que eu fiz aqui, automaticamente ele influenciou aqui nesse resultado. Mas não tem problema. O que não pode é dar um valor muito alto, tipo R$100, R$200, R$500. Aí, nesse caso, estaria errado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama esse valor de resíduo, né? Se ele é positivo, significa que você tem a receber do banco, ou melhor, você tem a pagar 23 centavos, né? Se ele é negativo, você tem a receber do banco, ok? Então, é isso. Então, voltando aqui novamente nas características, né? Vou colocar aqui. Observe que a amortização ela é crescente, ou seja, observe que a cada mês o valor amortizado era sempre maior. Então, está correto. As prestações são constantes, ou seja, todo mês você paga sempre o mesmo valor. E
os juros são decrescentes, ou seja, eles vão caindo à medida que você paga a sua dívida. E realmente caiu, ó, 4 mil, caiu para 3, depois 2, depois para 1.000, para 959, ok? Então, realmente, essas três características aqui, elas foram atendidas, ok? Bom, fazendo a soma aqui, então, claro, a soma do valor amortizado tem que dar aqui os 40 mil. Nesse caso não vai dar exato, tá? Porque houve uma fração aqui que está sobrando, mas não tem problema, ok? Só de juros eu vou pagar aqui a soma desses valores, eu vou pagar aí 12.759,52 reais só de juros, ok? A soma desses dois tem que dar esse aqui, ou a soma desses aqui tem que dar sempre o mesmo valor, ok? Aqui e aqui tem que dar o mesmo resultado. Somando aqui, eu tenho como valor total 52.759,52 centavos, ok? Então é isso, né? Um carro de 40 mil, financiado em 5 prestações com juros de 10% ao mês, ao final eu vou pagar aí 52.759,52, ou seja, um valor muito alto para você pagar em apenas 5 meses, né? Só lembrando que é só um exercício fictício, né? Dificilmente a gente tem no mercado financeiro, principalmente em financiamento de carros, uma taxa de 10% ao mês, ok? Mas é só fictício para aprender aqui, ok? Então é isso, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida me procure no fórum.